Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Café com Política de hoje, que recebe Geraldo Henrique, diretor político do Sindipúblicos. Geraldo, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar aqui o nosso convite de estar no Café com Política com a gente. Eu que agradeço, pela oportunidade de estar falando aos ouvintes e aos telespectadores a situação crítica que vive o servidor público de Minas Gerais. Então vamos começar exatamente por aí, Para começar, direto ao ponto, a gente tem dados de que entre 2013 e 2021 não houve reajustes reais capazes de acompanhar a inflação e os índices de 2022 e 2024 foram insuficientes. Como é que você descreve a realidade financeira hoje do servidor, se comparada a uma década atrás e o impacto disso para a compra desse servidor? Quer dizer, a vida dele, como é que está nesses anos todos aí com reajustes que não significaram quase nada para os servidores? Olha, nós temos servidores no Poder Executivo, e é uma quantidade bastante significativa, em torno de 25 mil servidores que hoje recebem menos que um salário mínimo no Estado. É uma situação complicada porque o último reajuste que esse pessoal teve de inflação, além da inflação, foi de 10% em 2013. De lá para cá, ficamos até 2021 com esses servidores sem reajustar os seus salários e nem sequer o governo dava a recomposição da inflação. Quando foi em 2022, nós tivemos o reajuste da inflação de 21, que foi 10,6%, e depois viemos ter, em 2023, um reajuste que foi uma luta muito grande dos deputados na Assembleia Legislativa, porque o governo também não queria dar essa recomposição de perda inflacionária, e tivemos 4,6%, que foi a inflação do período, certo? Porém, os anos de 2022, que tivemos a inflação de 5,7%, os anos de 2024 e o ano passado, 2025, esse atual governo não se comprometeu, não falou, não discutiu com os servidores a recomposição da inflação desses anos. Então você vai verificar que o motivo desses servidores estarem com salário abaixo do salário mínimo é porque não houve a recomposição sequer da inflação nesse período de 2013 a 2021. Pois é, agora como é que o Estado chegou a esse ponto, Quer dizer, a gente está falando aí de carreiras também que estão defasadas e que o governo, ele praticamente, de acordo com as palavras do senhor mesmo e sobre o que falam os servidores, está inerte diante disso tudo. O que o governo fala? O que ele traz de informação sobre providências para resolver esse tipo de problema? Porque a gente está falando, o problema é que se arrasta desde 2013, nós já estamos em 2026. A gente estamos no ano final do segundo mandato do governo Zema e, naturalmente, ao longo desse tempo, os senhores devem ter tido ali muita tentativa de negociação. Quais foram as respostas? Olha, primeiro que você vai verificar que esse tempo aí já passou 3 governos, E o servidor, ele passa por uma situação delicada porque toda vez que a gente consegue, principalmente nos governos anteriores, conversar com o governo, ele vem colocando a justificativa da questão financeira do Estado e o comprometimento com a lei de responsabilidade fiscal. Porém, nesse governo atual, nem isso a gente tem esse tipo de justificativa, porque o Romeu Zema, por exemplo, ele já está encerrando o seu segundo mandato. Eu não tenho notícia dele sentar 10 minutos sequer com o movimento sindical para tratar de assuntos relativos ao funcionalismo. O seu vice-governador, a mesma coisa. Existe uma dificuldade enorme de falar com as secretárias, porque praticamente foram 2 secretárias de planejamento nos últimos anos, e elas também não têm um diálogo constante com os servidores, com as suas entidades representativas. É uma dificuldade enorme para agendar uma reunião. Eles têm uma tática, eu já chamo de tática, de enrolar as entidades sindicais para colocar para a gente sempre a mesma coisa. O Estado, o Poder Executivo, não tem como dar reajuste para essas categorias, porque nós estamos comprometidos com a lei de responsabilidade fiscal. Sempre é esta a
maior justificativa. E, juntamente com a lei de responsabilidade fiscal, depois que acabou aquele processo da dívida de Minas, né, onde a liminar caiu e que o Estado foi obrigado a entrar no RRF, a desculpa é que o Estado estava já pagando a dívida, né, com o RRF, agora a dívida agora tem um novo nome, que é o Propag, e a resposta que eles mandam para os sindicatos é que enquanto não resolver o problema do Propag, não tem capacidade de atender sequer a inflação que eles devem aos servidores do Poder Executivo. Agora, a gente vê muitos discursos do governador Romeu Zema dizendo que ele passou um período muito longo desses 2 mandatos tentando, né, corrigir problemas que já vinham desde lá do governo Pimentel, outros problemas também de outros governadores que ele tentou corrigir. Essa é uma justificativa que, na opinião do sindicato e dos servidores, ela serve como, digamos que, entre aspas, desculpa para não ter conseguido ajustar ou reajustar os salários dos servidores de acordo com a necessidade. Porque se a gente pegar hoje, né, a gente tem servidor público que já está no tempo de se aposentar, não se aposenta, precisa continuar trabalhando, porque senão não consegue se sustentar com o salário ali, né? Olha, na verdade, o que o Romeu Zema fez foi colocar o pagamento em dia, né? Que ele herdou pagamento atrasado e pagar o 13º em dia para esses trabalhadores, tá? Porque não aconteceu novidade nenhuma por parte do governo. Inclusive, quando ele não estava pagando a dívida, ele tinha condições, sim, de colocar pagamento em dia, 13º em dia, e eu tenho certeza que tinha condições de pagar a inflação do período, né? Que é um direito de todo trabalhador receber a recomposição da inflação todo ano. E isso não foi feito, a única coisa que ele fez foi colocar o pagamento em dia. Colocar o pagamento em dia de salários congelados e você não estando pagando a dívida, como ele passou vários anos sem pagar, é uma situação tranquila, né? E o que a gente vê é um sofrimento muito grande desses servidores, tá? Muitos servidores não estão nem aposentando porque dependem de um auxílio que nós temos no Estado hoje, é uma gratificação para alimentação, e que sem esse recurso, os servidores vão ficar numa situação ainda pior, né? Porque hoje nós temos servidores que estão acima de 60 anos, que já estão em condições de aposentar, e não aposentam porque muitos precisam de manter o abono permanência, que é um salário que vem junto com o piso, né? Que se ele perder, ele vai perder o abono permanência e vai pagar a previdência. Ele aposentado vai pagar a previdência. Ou seja, como ele está recebendo o abono, ele evita de pagar um valor à previdência aposentado. Então ele prefere ir até os 70 anos sem aposentar, trabalhando no sacrifício para ganhar essas 2 situações, o abono permanência e a gratificação de alimentação, que a gente chama de abono do auxílio alimentação. Ao longo desses anos, a questão da judicialização dessas questões também, né, desses problemas, desses reajustes, ela para muitas categorias é a única saída. É botar na justiça. Olha, vamos brigar, vamos brigar. Vocês têm tentado essas saídas assim? Quer dizer, estamos falando de tantos anos, vocês já devem ter tentado de tudo para conseguir esses reajustes e colocar o servidor num lugar em que ele merece. Por exemplo, um servidor que já está ali com 60 anos, muitas vezes trabalha há 30 anos para o Estado, ou mais, muitas vezes, né? E não consegue, assim, ele pensa, já está na hora de eu me aposentar. A gente fala de pai de família, de mãe de família, de avós, não estamos falando só de, né? É muita gente. Para judicializar isso tudo, como é que tem sido as saídas e o que vocês têm feito para conseguir, né? Eu não vou dizer benefício, mas conseguir essa justiça? Olha, também na justiça fica difícil, né? Porque todo trabalhador no Brasil, pela Constituição, ele tem direito da recomposição salarial da inflação, né? A inflação deu X, recompõe-se ali todo mês de janeiro para receber em fevereiro também o salário mínimo. Só que o servidor público, a lei federal, ela não foi colocada para que os atendesse,
né? Eles não fizeram a adequação na lei para que a gente pudesse ter esse direito igual tem os demais trabalhadores. Então, não adianta entrar na justiça para receber ou para tentar receber a recomposição da inflação, que infelizmente a justiça dá ganho negativo. Não tem como eles dar o ganho de causa para o servidor público. E o que tem sido a saída, qual tem sido a saída encontrada pelo sindicato para fazer essas reivindicações e para trazer essa justiça aos servidores do Estado? Quer dizer, como é que vocês estão atuando? O que o servidor pode fazer? Qual que é a saída? O que dá para fazer? Olha, no nosso entendimento, existe uma insatisfação generalizada desses trabalhadores há muito tempo junto ao poder. A gente está falando de quantos trabalhadores aí? Que tem menos de salário mínimo é mais ou menos 25 mil servidores que ganham menos que o salário mínimo no Poder Executivo. Porém, no próprio Poder Executivo, as demais categorias, elas passam por esse processo de não recebimento da recomposição salarial. Você tem categorias na saúde, na educação, no planejamento. Em todas as áreas do Poder Executivo, você tem essa defasagem, né? Na segurança pública. A única categoria que ainda recebe o reajuste é o pessoal da educação, porque é um aumento federal, né? Vem em cima do que manda o governo federal. Porém, os demais servidores ficam aguardando um posicionamento ou a boa vontade do governo, ou então a luta de alguns deputados que tentam, né? Porque esses servidores fazem de tudo através das suas representatividades, mas não tem diálogo. Então, se não tem diálogo, não tem como avançar no que se diz avanço para uma negociação com o governo para fazer essas recomposições. Se a gente pegar aí nos últimos 20 anos, a gente vem lá desde, pegando pela memória aqui, do governo Aécio, em que ele, inclusive foi motivo de muita celebração na época do governo de Aécio Neves, ele colocar o 13º dos servidores em dia, né? O momento em que um governador diz que, olha, estou cumprindo a lei e por isso tenho que comemorar, que nada mais era do que cumprir a lei, pagar de acordo com o que era proposto pela própria justiça. De 20 anos para cá, o que a gente pode falar que melhorou ou que piorou no que diz respeito ao trato do governo do Estado quanto aos servidores? Porque muita coisa mudou, mas a gente tem um equilíbrio aí, a gente está no pior, no melhor ou no momento médio disso tudo? Olha, nós já tivemos momentos difíceis no Estado, porém, hoje eu diria que estamos vivendo os piores momentos de todos esses tempos, tá? Porque o Estado, quando ele não recompõe a inflação para os seus servidores, o poder de compra desses servidores vai se perdendo. Ele perde a condição de comprar alimentação, de comprar remédio. Como esses servidores, a maioria deles, já estão chegando na idade, vamos dizer, avançada, ele cada vez mais ele necessita de ter um salário digno que ele possa se sustentar, inclusive com a compra de remédios, né? Porque aí já não seria só alimentação. Depois que você passa dos 60 anos, você vai com certeza necessitar de comprar remédios. Infelizmente, o servidor público em Minas Gerais está passando por essas dificuldades. E quando eu digo que eles não aposentam porque dependem única e exclusivamente hoje de ter o abono permanência no seu salário e também a ajuda de custo, é porque se ele perde um dia de serviço e vem descontado na ajuda de custo, esse dia da ajuda de custo representa mais do que o dia que ele recebe do salário dele. Então, é uma situação delicada. E a gente não tem quem olha para a gente no governo. O governo parece que ele não entende essa situação, que temos 25 mil servidores ganhando menos do que o salário mínimo em várias secretarias do Estado, inclusive secretarias importantes, que prestam serviços relevantes à nossa sociedade. 25 mil servidores recebendo menos que um salário mínimo. É um ponto muito importante aqui
dessa nossa conversa, porque, afinal de contas, um salário mínimo já não dá para nada. Se a gente imaginar uma pessoa que tem que pegar uma condução, tem que pegar um ônibus, pegar um transporte, chegar no trabalho, se vestir, menos que um salário mínimo é praticamente impossível da pessoa conseguir. A gente está falando de que tipo de profissional que trabalha no Estado e recebe menos que um salário mínimo? A maioria desses trabalhadores são servidores administrativos. E olha que eu não estou falando dos aposentados, porque o aposentado ele não tem a ajuda de custo. Ele tem apenas o salário da aposentadoria e ainda com desconto da Previdência, né? Então, a situação do aposentado nessas circunstâncias, ele ainda é pior. Porque imagina você aposenta no INSS, você tem no mínimo garantido o salário mínimo, né? Todo ano tem o reajuste do salário mínimo. Porém, no Estado, se você estiver aposentado, você está com o seu salário congelado e ganhando menos do que o salário mínimo. Isso aí é muitos servidores, são milhares que está acontecendo, servidores aposentados ganhando esses salários e o governo não faz nada. Ou seja, se de um lado a pessoa não se aposentar, quer dizer, ela se aposentando, ela tem a chance de ter um reajuste no salário. Ela não se aposentando, nem isso ela tem de acordo com a inflação. Não, porque se ela não aposenta, pelo menos, conforme o tempo que ela já tem, ela mantém o abono de permanência, como eu disse. E, além do abono de permanência, ela vai ter a ajuda de custo. A ajuda de custo é um recurso que tem para ajudar na alimentação desses servidores. Então, se ele perde isso, ele aposenta, ele vai ficar numa situação pior do que o que está na ativa. Agora, Geraldo, uma coisa que sempre me vem à mente é a seguinte: o governador Romeu Zema ele foi reeleito, né, com uma parcela significativa de votos aqui no estado de Minas Gerais, e a gente sabe que o servidor público, a gente pensa não apenas naquele servidor que ele próprio, mas cada servidor tem uma família, tem filho, tem pai, tem mãe, tem amigos, tem conhecidos. E o governador se reelegeu mesmo com essa ausência de negociação com os próprios servidores, com as próprias pessoas que trabalham diretamente com ele. O que o senhor atribui a essa reeleição do governador Romeu Zema, agora ele partindo, tentando decolar para uma campanha presidencial, mesmo disputando ali, né, com o atual presidente da República, disputando também com outra parcela da direita que, de certa forma, não deu muita atenção para ele, porque ele sai de Minas deixando para trás uma parcela tão grande, como você diz, né, uma parcela tão grande de servidores do próprio Estado insatisfeitos com ele? Olha, eu acredito que nos primeiros 4 anos do governo, como ele trouxe a questão do pagamento em dia e o pagamento do 13º também em dia, e pagando de forma integral, parece que os servidores tiveram uma confiança em cima da fala que ele fez na campanha. Seria uma anestesia ali? Porque ele também fez uma promessa de campanha. Nós temos, inclusive, o vídeo gravado, onde ele colocou para uma emissora de televisão muito conceituada aqui em Minas Gerais, de que, a partir do próximo mandato dele, toda a recomposição da inflação que ele fazia para os servidores dele na empresa da família, ele ia fazer para os servidores públicos de Minas Gerais, o que não estava acontecendo, o que não aconteceu no primeiro mandato. Então, talvez seja por esse motivo que os servidores, muitos votaram nele, né? É uma justificativa que, infelizmente, dessa vez nós não temos mais como confiar, porque isso não aconteceu. Pois é, pegou ali o final do primeiro mandato, né? Seguindo para o segundo, dizendo, resolvi parte do problema, vou resolver outra parte logo ali na frente. Agora, que herança, a gente está no início do ano, mas a gente fala tanto em eleição, lá em outubro ainda, mas já está aí, né? Ou seja, a gente passou os últimos 8 anos falando de eleição e agora a eleição nunca acaba, ela está sempre viva, a campanha continua o tempo inteiro. Que herança o senhor acha que o Zema deixa para Minas Gerais aqui? Herança não só com servidores, mas herança também, digamos que, benefícios para o Estado e para os servidores, para quem for pegar essa batata quente aí da mão de Romeu Zema no futuro próximo. Olha, eu gostaria de ficar só com a questão dos servidores, porque ela é muito complexa. Você imagina o que eu te passei aqui de servidores que estão ganhando menos do que o salário mínimo. Se o salário mínimo não dá para você se sustentar ou sustentar uma família, imagina quem está ganhando menos. Imagina esses servidores que estão ganhando menos de um salário mínimo. Então, a vida desses servidores
é uma vida muito crítica, muito difícil, com muitas dificuldades pela frente, com muitas dívidas e com um futuro incerto, porque eles não sabem se daqui 1 ano ou daqui 2 anos possam ter uma reestruturação nessas carreiras e que aqueles que ainda não aposentaram, porque estão sobrevivendo aí com o abono e também com a questão da aposentadoria, eles possam ter um alívio e aposentar com uma carreira digna. Mas, na situação que está, é difícil. A gente viu aí ao longo dos últimos anos, né, por diversas razões, um enfraquecimento dos sindicatos, né? Vários sindicatos de vários pontos, por várias razões, inúmeras razões, vários sindicatos tiveram um enfraquecimento muito grande. O que o servidor hoje pode esperar e acreditar que o sindicato tem condições de fazer de uma forma real? Porque muitas vezes a gente pode imaginar que há possibilidades de sentar para negociar, há possibilidades de repensar o futuro do tratamento do Estado quanto aos servidores, mas o que ainda dá para fazer para a gente imaginar aí até outubro, até as eleições, imaginar o que é possível conversar para pedir, para reivindicar mesmo para o atual e para o próximo governador de Minas no que diz respeito ao tratamento ao servidor? No caso, os sindicatos, eles continuam mobilizando essas categorias têm consciência da situação que vivem, né? Que não é culpa de falta de negociação dos sindicatos, mas sim falta de interlocução entre sindicato e governo, que o governo não atende os sindicatos, não senta na mesa com os sindicatos, e isso dificulta, né, uma negociação, uma resolução desses problemas. Porém, a questão do servidor hoje é contar com o apoio não só dos sindicatos, mas também até do próprio parlamento, né, que é uma das armas que nós ainda temos, são os deputados que defendem esses servidores, que buscam encontrar saídas junto ao governo para resolver uma situação que é muito delicada. Agora, no que diz respeito ao governo ainda assim, né, com os servidores do Estado de Minas Gerais, o que a gente pode imaginar? Dá para imaginar que isso é algum tipo de estratégia, de pensamento, existe alguma criatividade para fazer isso dessa forma, quer dizer, não receber, como o senhor diz, não receber os servidores para conversar, falando de 25 mil servidores, por exemplo, que recebem menos que um salário mínimo e não conseguem ter acesso para tentar negociar com o patrão, entre aspas? Olha, na verdade, o governo que está aí, ele não tem muita habilidade para tratar com o trabalhador. Tá? O projeto, a estratégia deles é cada vez mais diminuir o Estado. Haja vista que nesse processo aí o número de concursos públicos no Estado diminuiu consideravelmente. Você está vendo concursos aí, mas só para preencher o mínimo de vagas. Então, se você não tem concurso público para preencher as vagas necessárias para prestar serviço à nossa sociedade, nas diversas áreas, na saúde, na segurança pública, na gestão, e outras áreas que atendem, inclusive, a questão social do Estado, você vai enfraquecendo as carreiras desses servidores e trazendo elas para a situação que nós estamos vivendo. Carreiras que estão no Estado, se abrir um concurso público amanhã, as pessoas que estão lá no mercado não vão querer fazer o concurso porque o salário é menos que o salário mínimo. Então não tem como. Então é uma estratégia realmente de fazer com que não haja interesse do trabalhador vir para o serviço público, né, porque os salários são muito baixos, e outra estratégia é de esvaziar mesmo a questão do Estado e fazer dele um Estado mínimo. Agora, o governo fala muito, né, em Propag, né, como uma esperança para as contas e para viabilizar a recomposição inflacionária todo ano, anual, né, mas o pacote traz um risco de federalização de estatais e mudanças, inclusive na UENG, né? O sindicato vê o Propag como uma solução real ou como uma armadilha que pode, digamos, que sucatear, né, ainda mais o serviço público aqui no estado de Minas Gerais? Olha, o projeto do Propag ele é bem melhor do que o projeto anterior,
né? O regime de recuperação fiscal, esse sim era um congelamento de 10 anos, ou seja, se você já está congelado há mais de 10, ainda sofre mais um congelamento de 10 anos, aí você esquece, né? Já o Propag, ele foi feito de uma forma mais humanizada, né? Onde você pode ter a capacidade de fazer a recomposição da inflação, inclusive a gente está esperando, né, que isso aconteça até abril, porque abril agora seria o limite, né, por causa do ano eleitoral. E as outras questões, principalmente, que estão no projeto, elas são mais de caráter de vontade política do próprio governo, né? Porque o projeto em si ele não tem tantas exigências no que se refere à venda de nossas estatais, coisas desse tipo. Pois é, agora a gente falando, né, mais uma vez sobre o ano eleitoral que está aí, né, já estamos em 2026, o que é, digamos que, inegociável hoje para os servidores públicos? A prioridade zero é a recomposição salarial imediata ou a abertura dessa mesa de negociação que não existe para discutir aí, né, a reestruturação das carreiras? O que olha, daqui para frente, isso aqui nós precisamos de qualquer jeito. Olha, na verdade, se eu tivesse a oportunidade de conversar com o governador hoje ou com o vice-governador... conversando, já está conversando. Eu pediria a ele, primeiro, para instalar uma mesa de negociação dos sindicatos com a Secretaria de Planejamento, que essa mesa pudesse alcançar, como primeiro objetivo, uma data base para os servidores e que, a partir dessa data base, a gente tivesse, daqui para frente, todo ano a recomposição pelo menos da inflação, tá? E pagar pelo menos o que o Zema prometeu, né? Ele está nos devendo a recomposição da inflação de 2022, que é 5,7%, a de 2024 e a de 2025, ou seja, diante das promessas que o Zema fez na sua campanha para ser reeleito, ele nos deve 3 recomposições de inflação, que isso está nos fazendo muita falta e que já ajudaria a amenizar a situação, principalmente desses servidores do Poder Executivo, em torno de 25 mil servidores, entre aposentados e ativos, que estão ganhando menos do que o salário mínimo. Geraldo, muito já aconteceu, né, na história, em vários momentos, em vários setores, a questão da greve, de paralisação, até que o governo converse. Essa, digamos que estratégia, eu não vou chamar de arma, não, essa estratégia da greve, essa estratégia de pressionar o governo para que o servidor consiga aquilo que não quer, aquilo que precisa, ela é avaliada de alguma forma? Sim, e o governo tem como estratégia 2 situações. Primeiro, que o salário já é muito baixo. Se você perde 2, 3 dias fazendo uma greve, você vai ter a perda dos dias, né? Eles não abrem mão. E, inclusive, judicializam a greve, geralmente o Poder Judiciário dá ganho de causa para o governo. E segundo, a questão do auxílio alimentação, que é um dinheiro que é necessário para os servidores, principalmente para a sua alimentação diária. Literalmente. Em virtude dos baixos salários. Se você vai para um movimento de paralisação, você também perde o auxílio alimentação. Ou seja, eles têm estratégicas fortes para enfraquecimento da luta dos trabalhadores. Então, para a gente terminar, eu gostaria que você completasse a frase aqui para mim. A esperança é? A última que morre. Mas a esperança é de que haja uma mesa de negociação? A esperança é essa, uma mesa de negociação, uma data base, mas uma mesa de negociação que respeite, né? Que pelo menos nos dê a recomposição todo ano, que já ajudaria muito os servidores do Poder Executivo. Geraldo Henrique, diretor político do Sindipúblicos, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente no Café com Política, para trazer essas informações, para trazer esse apelo, trazer essa denúncia, trazer esse grito de socorro de vários milhares de servidores públicos do Estado, pelo menos 25 mil deles ganhando menos de um salário mínimo. Está aqui a mesa para isso, para a gente levar essa informação para as pessoas. Eu agradeço a você por ter trazido aqui essa informação para a gente. Espero contar com você no momento melhor para os servidores daqui para frente. Olha, quem tem que agradecer você somos nós, pelo espaço, pela oportunidade de estar colocando isso para a sociedade de Minas Gerais, que está até do Brasil, né? A situação que vive os servidores públicos do Poder Executivo de Minas Gerais.
Muitíssimo obrigado, Geraldo. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também por estar aqui com a gente. Aproveita para deixar um joinha aí, compartilhar esse vídeo. Você que é servidor público, que tem um parente que é servidor público, que está vendo a dificuldade que os servidores estão enfrentando, aproveita para compartilhar, para se inscrever aqui no canal de O Tempo no YouTube, que já tem mais de 1.100.000 pessoas inscritas aqui com a gente. Faça parte dessa grande família também, que leva informações para você o tempo inteiro. E todas as informações que a gente traz aqui, que a gente traz nos nossos jornais, elas estão sempre lá também em otempo.com.br. E você pode seguir a gente em todas as redes sociais. É só procurar por @otempo. Muito obrigado por estar com a gente.